A África. Continente que abriga nossa espécie há mais tempo, é o berço de vários reinos e impérios poderosos. As mais longevas e ricas civilizações tiveram origem neste vasto continente, como vimos em vários vídeos aqui do canal. Um dos mais poderosos impérios africanos que temos registro é o de Cartago, uma cidade-estado fenícia na costa norte da África, local da atual cidade de Tunis, capital da Tunísia, e que foi a maior, mais rica e poderosa entidade política no Mediterrâneo. Conhecido originalmente pelo nome fenício Kart-Hadasht, que significa algo como cidade nova, foi latinizado pelos romanos como o nome de Cartago. A história da cidade de Cartago é geralmente dividida em 5 períodos, e que iremos explorar neste vídeo. O primeiro sendo Antiga Cartago, ou República Púnica, Cartago Romana, Cartago Vândala, Cartago Bizantina e Cartago Árabe Muçulmana. Segundo a lenda, difundida pelo historiador grego Timeu de Tauromênio, Cartago foi fundada pela rainha fenícia Elissa, mais conhecida como Dido, em cerca de 814 a.C. E embora a historicidade de Dido tenha sido contestada, as evidências da fundação batem dessa época. De acordo com a história contada, a rainha Dido estava fugindo da tirania de seu irmão, chamado Pigmalião, no Líbano, e foge em direção da costa do norte da África, e estabelece uma cidade na alta colina mais tarde conhecida como Birsa. A lenda afirma que o chefe berbere que controlava a região a hostilizou e que teria dito a ela que poderia ter tanta terra quanto uma pele de boi poderia cobrir. Dido cortou a única pele de boi em tiras finas e as colocou de ponta a ponta ao redor da colina, reivindicando-a com sucesso para seu povo. Este relato e outros semelhantes são lendários, mas Cartago parece ter sido inicialmente um pequeno porto na costa onde os comerciantes fenícios paravam para reabastecer ou reparar seus navios, se tornando um importante centro de comércio no século IV, antes da Era Comum. A cidade desenvolveu-se significativamente após a destruição do grande centro industrial e comercial de Tiro por Alexandre o Grande em 332 antes da Era Comum, e era considerada a cidade-mãe de Cartago, quando refugiados fenícios fugiram para lá. Esses tírios chegaram com toda a riqueza que possuíam, e como muitos dos que Alexandre poupou eram mais abastados, chegaram na cidade com recursos consideráveis, o que estabeleceu Cartago como o novo centro do comércio fenício. Os cartagineses estabeleceram então uma relação de trabalho com as tribos conhecidas como Massili, do reino berbere da Numídia, no norte da África, que preencheriam as fileiras de seus militares, principalmente como formidáveis tropas de cavalaria. De uma pequena cidade no litoral, a cidade cresceu em tamanho e grandeza com enormes propriedades cobrindo quilômetros de área cultivada. Cartago rapidamente se tornou uma cidade mais rica e poderosa do Mediterrâneo. O governo cartaginês, anteriormente uma monarquia, se torna uma república no século IV a.C. A mais alta posição era ocupada por 2 magistrados eleitos conhecidos como sufetes, que governavam em conjunto com um senado de 200 a 300 membros, que ocupavam um cargo vitalício. As leis eram aprovadas por uma assembleia de cidadãos que votavam as medidas propostas pelos sufetes e pelo senado. Os aristocratas viviam em palácios, os menos abastados em casas modestas e as classes mais baixas em apartamentos ou cabanas fora da cidade. Os tributos e as tarifas aumentavam regularmente a riqueza da cidade, além do lucrativo negócio do comércio marítimo. Os portos das cidades eram imensos, com 220 docas e colunas que se erguiam em semicírculo, em frente a arcos imponentes e edifícios ornamentados com esculturas gregas. Havia 2 portos, um para comércio e outro para navios de guerra, que operavam constantemente no reabastecimento, reparo e equipamento de navios. Os navios mercantes cartagineses navegavam diariamente para portos ao redor do mar Mediterrâneo, enquanto a sua marinha, suprema na região, os mantinham seguros e também abriam novos territórios para o comércio e recursos através da conquista. A cidade tinha 4 seções residenciais que cresciam em torno da cidadela de Birsa, no centro,
e eram cercadas por muralhas que se estendiam por 37 quilômetros de comprimento. A cidade tinha todas as acomodações e refinamentos de qualquer grande cidade antiga. Um teatro para entretenimento, templos religiosos, uma necrópole e uma ágora. Sua divindade padroeira era a deusa do amor e da fertilidade, Tanit, que era adorada ao lado de seu consorte, Baal-Amon. A riqueza da cidade deveu-se não só à sua posição vantajosa na costa norte da África, a partir da qual podia controlar o tráfego marítimo entre ela e sua colônia na Sicília, mas também à habilidade do povo na agricultura. O escritor chamado Magon de Cartago escreveu uma obra de 28 volumes dedicada à agricultura e à ciência veterinária, que foi considerada a mais completa sobre o tema de sua época e reflete o intenso interesse dos cartagineses pela agricultura e pecuária. As obras de Magon foram consideradas tão importantes que estiveram entre as poucas que seriam poupadas pelos romanos após a derrota final de Cartago em 146 a.C. As referências romanas aos livros são agora tudo o que resta deles. Os cartagineses plantaram árvores frutíferas, uvas, oliveiras e vegetais em um anel de jardins irrigados por pequenos canais e depois expandiram seu cultivo para além dos muros da cidade, para campos de grãos. A fertilidade da terra e a sua experiência no cultivo aumentaram a riqueza da cidade através do comércio com o interior, bem como o comércio marítimo em outros locais, à medida que Cartago continuava a florescer. Foi esta expansão que colocou Cartago em conflito com outras nações. Entre 310 a 307 a.C., o norte da África foi invadido por Agatocles de Siracusa, que procurou subjugar Cartago e usar sua riqueza para financiar suas guerras, sendo derrotado porque os líbios e berberes se aliaram aos cartagineses. Agatocles foi expulso do norte da África e Cartago continuou a prosperar até se envolver em um conflito com Roma, então apenas uma pequena cidade-estado às margens do rio Tibre, na Itália, em 264 a.C. O controle da Sicília foi dividido entre Roma e Cartago, que apoiavam facções opostas na ilha, o que rapidamente colocou ambas as partes em conflito direto entre si. Esses conflitos seriam conhecidos como guerras púnicas. O termo púnico vem do latim, onde era o termo que os romanos usavam para designar os cidadãos de Cartago. Quando Roma era mais fraca que Cartago, eles não representavam ameaça, sendo que a marinha cartaginesa conseguia fazer o papel de cumprir o tratado que impedia a República Romana de comercializar no Mediterrâneo Ocidental. Contudo, quando a Primeira Guerra Púnica começou, Roma revelou-se um inimigo formidável. Embora não tivesse marinha e não tivesse experiência em combate marítimo, Roma rapidamente construiu 330 navios que equiparam com rampas e passarelas que podiam ser baixados até o navio inimigo, transformando assim uma batalha naval em um tipo de batalha terrestre corpo a corpo. Após uma luta inicial com táticas militares, Roma obteve uma série de vitórias e finalmente derrotou Cartago em 241 a.C. Cartago foi forçada a ceder a Sicília a Roma e a pagar uma pesada indenização de guerra. Após esta guerra, Cartago envolveu-se no que é conhecido como Guerra dos Mercenários, que começou quando o exército cartaginês de mercenários exigiu o pagamento que Cartago lhes devia. Esta guerra foi finalmente vencida por Cartago através dos esforços do general Amílcar Barca. O enfraquecimento das forças cartaginesas deu brecha para que Roma ocupasse as colônias cartaginesas de Sardenha e de Córcega, não havendo nada que os cartagineses pudessem fazer a respeito. Eles tentaram tirar o melhor proveito de sua situação expandindo-se para a Espanha, mas novamente entraram em guerra com Roma quando o filho de Amílcar, Aníbal Barca, ataca a cidade de Sagunto, uma aliada de Roma na Espanha, em 218 a.C. Com isso, se inicia a Segunda Guerra Púnica, que foi travada principalmente no norte da Itália, quando Aníbal invadiu a Itália vindo da Espanha, marchando com suas forças sobre os Alpes. Aníbal venceu todos os combates contra os romanos na Itália. Em 216 a.C., ele obteve a sua maior vitória na Batalha de Canas, mas por falta de tropas e suprimentos suficientes, não conseguiu aproveitar seu sucesso. Ele foi obrigado a voltar para Cartago e acaba enfrentando e sendo derrotado pelo general romano Cipião Africano na Batalha de Zama, no norte da África, em 202 a.C.,
e Cartago é subjugada e é obrigada a pagar uma pesada indenização de guerra para Roma. Cartago, agora falida e endividada, ainda sofria com incursões da vizinha Numídia sob o comando do rei Massinissa. Massinissa foi aliada de Roma na Segunda Guerra Púnica e foi encorajado por Roma a atacar o território cartaginês à vontade. Cartago entrou em guerra contra Numídia e, ao fazê-lo, quebrou o tratado de paz com Roma, que proibia Cartago de mobilizar um exército. Cartago sentiu que não tinha escolha senão defender-se contra as invasões de Massinissa, mas foi censurado por Roma e condenado a pagar uma nova dívida de guerra a Numídia. Os romanos visavam a total capitulação de Cartago, e isso fica evidente nas palavras do senador romano Catão o Velho, que encerrava todos os seus discursos com a frase: "Além disso, penso que Cartago deve ser destruída." Uma embaixada romana em Cartago apresentou uma lista de exigências que incluía a estipulação de que Cartago fosse desmantelada e depois reconstruída mais para o interior, anulando assim a vantagem há muito reconhecida que tinha no comércio devido à sua posição na costa. Os cartagineses compreensivelmente recusaram-se e, ao fazê-lo, iniciaram a Terceira Guerra Púnica. O general romano Cipião Emiliano sitiou Cartago durante 3 anos até que ela caiu. Depois de saquear a cidade, os romanos a incendiaram, deixando pedra sobre pedra, e os sobreviventes, num total de 50.000, foram feitos escravos. Cresceu um mito moderno de que as forças romanas semearam as ruínas com sal, para que nada voltasse a crescer lá, mas esta afirmação ainda não tem evidências. Os detalhes dessa guerra entre cartagineses e romanos é muito complexa, e pretendo fazer um vídeo dedicado a esse tema. Por isso, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Com a total destruição da imponente Cartago, a também rica cidade de Útica tornou-se agora a capital das províncias africanas de Roma, e Cartago ficou em ruínas até 122 a.C., quando o Caio Semprônio Graco, um tribuno romano, fundou ali uma pequena colônia que se chamaria Colônia Iunônia, em homenagem ao nome latino da deusa púnica Tanite, Iunos Celestes. O objetivo era obter terras cultiváveis para agricultores empobrecidos, mas os problemas políticos de Caio e a memória das guerras púnicas, ainda muito frescas, fizeram com que a colônia fracassasse. Somente depois, Júlio César propôs e planejou a reconstrução de Cartago, e entre os anos 49 e 44 a.C., Cartago ressuscitou. O poder agora mudou de Útica de volta para Cartago, que se tornou o celeiro de Roma devido ao mesmo sucesso agrícola que a enriqueceu antes, e permaneceu uma importante colônia romana até cair nas mãos dos vândalos sob o seu rei Genserico, em 439 da Era Comum. Os vândalos, sob o comando de Genserico, aproveitaram ao máximo a localização de sua nova cidade e saquearam os navios que passavam à vontade, ao mesmo tempo que atacavam cidades costeiras. As tentativas romanas de desalojá-los falharam, e assim um tratado foi assinado em 442 da Era Comum, entre Genserico e Valentiniano III, reconhecendo o rei vândalo do norte da África como uma entidade política legítima e estabelecendo relações pacíficas. Quando Valentiniano III foi assassinado em 455 EC, porém, Genserico desconsiderou o tratado, acreditando que era um acordo apenas entre ele e o imperador, e navegou para Roma. Ele saqueou a cidade, mas de acordo com o pedido do Papa Leão I, não a danificou e nem prejudicou a população. Os vândalos continuariam a controlar Cartago e a lucrar com a sua localização até depois da morte de Genserico. O rei vândalo Gelimer, um cristão ariano, reinstituiu a perseguição aos cristãos trinitaristas que enfureceu o imperador romano oriental Justiniano I, um trinitarista, que enviou seu grande general Belisário para o norte da África. Belisário venceu a curta guerra vândala e levou Gelimer para Constantinopla acorrentado, anexando assim Cartago ao Império Bizantino, sob o qual continuou a florescer. Sob os bizantinos, Cartago prosperou através do comércio e como uma importante fonte de grãos para o Império Romano do Oriente. Por volta de 585 EC,
Cartago tornou-se a sede do Exarcado da África, pelo imperador bizantino Maurício, sendo que o título de exarca era equivalente a de um vice-rei, instituído pela autoridade bizantina que governava como um representante do imperador do Oriente, após a queda do Império Romano do Ocidente. Em 698 EC, os muçulmanos derrotaram as forças bizantinas na Batalha de Cartago, destruíram completamente a cidade e expulsaram os bizantinos da África. Eles então fortificaram e desenvolveram a cidade vizinha, chamada Tunis, e a estabeleceram como novo centro do comércio e governo da região. Sob os árabes muçulmanos, Tunis se saiu melhor do que Cartago, mas a cidade continuou a prosperar até a Oitava Cruzada de 1270 EC, quando foi tomada pelos cruzados europeus que fortificaram a cidadela de Birsa. Assim que foram derrotados, Mohammed al-Mustansir, o califa do reino Féssida na Ifríquia, onde hoje é a Tunísia, demoliu as defesas da cidade e muitos dos edifícios foram arrasados para evitar qualquer nova ocupação desse tipo. A área da antiga cidade continuou a ser habitada e foi incluída na região ocupada pelo Império Otomano, que não tinha interesse em escavar as ruínas. As pedras das casas, templos e muros caídos foram levadas para projetos de construção pessoal ou administrativa, ou deixadas simplesmente onde foram encontradas. As escavações arqueológicas modernas começaram na década de 1830 e continuou sob domínio dos franceses entre 1860 a 1900. Outros trabalhos no local foram realizados ao longo das primeiras partes do século XX, mas, como observado hoje, os arqueólogos estavam mais interessados na história romana do que propriamente na de Cartago. O zeitgeist político e cultural da época definia os cartagineses, que eram de origem semita, como um povo de pouco valor, e o antissemitismo influenciou significativamente não só a interpretação das evidências físicas, mas também a escolha do que era guardado para colocação em museus ou descartado. A história do período da antiga Cartago, portanto, sofreu tanto com essas escavações modernas quanto com a destruição da cidade por Roma ou com conflitos posteriores. Só depois da Segunda Guerra Mundial que o trabalho sistemático e imparcial em Cartago começaria. Cartago ainda está em ruínas na atual Tunísia e continua sendo uma importante atração turística e sítio arqueológico. O contorno do grande porto ainda pode ser visto, bem como as ruínas das casas, banhos públicos, templos e palácios da época em que a cidade de Cartago governava o Mediterrâneo como a joia mais rica da costa norte africana. Espero que tenha gostado desse vídeo e, se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos novos como esse toda semana. E, se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Alguns dos inscritos mencionam que a plataforma desabilita essa função em suas contas. Faça para não perder os vídeos mais recentes. Na descrição, tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.